Eclesiastes, capítulo de número 12, verso de número 8. Eclesiastes 12, 8. Diz assim o texto sagrado: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Bem, irmãos, quando nós pegamos a história da humanidade, nós podemos dividi-la em eras. E cada era, cada época tem um nome, tem uma nomenclatura que a vai distinguir de outra fase, de outra era. Então, o período histórico da humanidade, ele é subdividido. E o período histórico em que nós estamos vivendo, ele é conhecido como pós-modernidade, ou pós-moderno. Nós somos a geração, ou nós vivemos na pós-modernidade. A pós-modernidade, ela é caracterizada por se acender, por crescer, por aparecer, após o ano de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, então poderíamos dizer que a pós-modernidade, ela começa então a aparecer de fato e de direito, porque, na verdade, quando falamos de pós-modernidade, estamos falando de um período histórico da humanidade após as revoluções industriais, a primeira, segunda e terceira revolução industrial. Terminou essas eras das revoluções industriais, inicia-se então o que chamamos de pós-modernidade. Entretanto, ela expande-se, ela cresce, ela aparece de fato a partir da década de 60. E este período é um período em que nós estamos vivendo, e eu, na minha pequena experiência pastoral, tenho conversado com muitas pessoas, e o que eu tenho percebido nessas minhas conversas, nesses meus relacionamentos, é que nós temos uma dificuldade de tentar conciliar, entender a fé com o estresse. Fé e estresse que a pós-modernidade ela nos traz. Isso, na verdade, parece que é muito mais um conflito, a fé e o estresse, do que tentarmos conciliarmos e continuarmos andando. Então, nós não conseguimos compreender. É o que eu percebo quando eu vou conversar com alguém, é o que eu percebo nessa minha pequena experiência religiosa cristã pastoral. No mês de setembro passado, nós estávamos aqui ainda num processo de reforma, de mudança, e nós começamos a falar um pouquinho sobre a depressão. Foi uma quarta também do culto fé, onde abrimos a exceção e falamos sobre a depressão. E para falar sobre a depressão, eu falei e usei o livro de Eclesiastes. E quando eu leio o livro do Eclesiastes, que inclusive fiz menção agora, eu percebo algumas expressões do sábio Salomão, de um homem que eu admiro, juntamente com o apóstolo Paulo. São homens que eu admiro na Bíblia Sagrada, e que eu percebo que através dessas expressões, o Salomão, ele passa por momento de tristeza, ele passa por momento de depressão, ele passa pelo momento de tédio, ele vive uma rotina chata, e também passa, e acrescento, um momento de estresse. Disse também, quando nós falamos no mês de setembro, usando ali o livro de Eclesiastes, que o livro de Eclesiastes se difere dos demais livros da Bíblia. E por que ele se difere? Porque o livro do Eclesiastes, ele é uma perspectiva humana sobre o mundo e sobre as circunstâncias do mundo. Entretanto, os outros 65 livros da Bíblia, eles já são uma perspectiva do divino em relação ao mundo e em relação à humanidade. Eclesiastes é o único que traz a percepção humana do divino, e também humana das circunstâncias, e também humana do ser humano. Por isso, o livro de Eclesiastes me chama a atenção. Na verdade, de todos os livros da Bíblia, os livros de Salomão são os mais apreciados por mim. Provérbios e Eclesiastes estão no topo. São os livros que eu mais gosto, os livros que eu mais li, porque eles trazem essa perspectiva, principalmente o livro de
Eclesiastes. E quando leio Eclesiastes, percebo que Salomão ele tem problemas internos, problemas da sua subjetividade. E quando eu falo da sua subjetividade, eu estou falando da sua essência. Salomão está tendo uma guerra interna quando você lê o livro do Eclesiastes. E a Bíblia é linda por um desses motivos, ou por esse motivo. Por que a Bíblia é linda? Porque a Bíblia não vai abolir a humanidade. A Bíblia não vai mistificar o fato de você crer em Deus, o fato de você ter fé em Deus. A Bíblia não vai abolir o fator humano. Tanto que o próprio Deus tornou-se humano. E essa é uma dificuldade que eu tenho, de nós supervalorizarmos o divino, tentarmos nos tornar divinos, sendo que o divino tornou-se homem. Eu não consigo compreender isso. Essa pseudo-crença, ou luta, ou guerra de aperfeiçoamento pessoal para ser divino, sendo que o divino tornou-se homem, tornou-se humano. Então, quando eu olho para o livro do Eclesiastes, eu vejo Salomão e vejo em toda a Bíblia homens que tiveram conflito na sua subjetividade. A Bíblia demonstra que os homens, os personagens bíblicos, eles tiveram problemas da alma. Eles passaram por coisas da vida e conflitos internos, conflitos do espírito. E o que me faz pensar desta forma são justamente expressões de Salomão, como por exemplo, acompanhe comigo, capítulo de número 1, verso de número 8 de Eclesiastes. Salomão usa a frase: todas as coisas são canseiras. No verso 14 do mesmo capítulo de número 1, Salomão agora vem e diz: tudo é vaidade e aflição de espírito. Capítulo de número 2, verso de número 17, Salomão agora diz: eu odiei a vida. E perceba que ele não usou o termo, eu não gosto da vida. Ele é mais profundo. Ele usa um termo um pouco mais caótico, mais forte. Ele diz: eu odiei a vida. No capítulo de número 2, verso de número 18, Salomão também diz: assim odiei o trabalho de minhas mãos. E no capítulo de número 12, verso de número 8, Salomão então ainda diz: vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então sim, Salomão está passando por um momento de guerra interna, na sua subjetividade, na sua alma, tristeza, depressão, tédio, rotina e também estresse. O motivo principal aqui, ou como eu consigo perceber que ele está passando por tudo isso, é a repetição do termo vaidade. Pois a palavra vaidade significa qualidade daquilo que é vão, desnecessário, fútil, nada. Então Salomão está colocando a vida e muitas coisas que envolvem a vida, para não dizer tudo, como nada, como fútil. Esse tipo de pessoa, ou essa característica, mostra para mim que Salomão está cansado da vida. Mostra para mim que Salomão enxerga a vida como um peso. Mostra para mim que a vida de Salomão não era muito agradável, mesmo sendo ele rei, filho de rei, vivendo no palácio real e tendo um período de paz, pois Deus falou para ele: aquilo que você não me pediu, eu também vou te dar. Você vai ter paz dos seus inimigos. Foi o único rei em Israel que viveu em paz. Não teve guerras, não teve conflitos, teve paz em seu reino. Esta era a vida de Salomão, porém para ele, a vida parece que não faz sentido. E tais características representam o perfil de uma pessoa estressada. E por que uma pessoa estressada aborrece a vida? Por que Salomão, estressado, aborreceu a vida? Porque a vida, para uma pessoa que está estressada, ela torna-se um estorvo. Se você puder evitar a própria vida, você que está estressado, você evita.
A vida torna-se um estorvo, a vida torna-se um enfado, tudo parece que é pesado. Vamos lá na casa da sua mãe? Ah, não, de novo, ela vai falar aquilo lá de novo, aquela mesma história. Vamos para a igreja? Ah, não, que canseira. Igreja é enfado, futebol é enfado, ir para a casa da mãe é enfado, tudo é enfado. Tudo é uma canseira. A vida, por isso Salomão sintetiza, a vida, ela é um enfado. A pessoa estressante encara a vida como peso, como enfado. E o que é estresse? A palavra estresse, ela na verdade nasce ou é usada principalmente dentro da engenharia. A psicologia, a medicina como um todo, a medicina de um modo geral, adaptou o termo para o biológico, para o fisiológico e deu o significado de estresse de extrema canseira. Aquele que está cansado ao extremo. Na verdade, o termo estresse dentro da engenharia, ele significa o quanto um objeto ele é pressionado e não perde a forma. Eu vou repetir. O que é o estresse? Segundo a sua origem, onde ele atua, onde ele é usado, é como um objeto, o quanto ele suporta um peso sem ser deformado. Eu vou te dar um exemplo. Você vai no médico ortopedista e ele manda você fazer pilates. Então você procura um lugar para fazer pilates e tem a bola para que você vai usar para fazer exercício no pilates. Só que além de você, tem outras pessoas que vão usar a mesma bola. Só que cada pessoa é uma pessoa. Umas mais altas, outras mais baixas, umas mais pesadas, outras menos pesadas. Cada pessoa tem uma massa corpórea. E esta mesma bola, ela recebe a pressão de diferentes tipos de pessoa. E cada vez que ela recebe aquela pressão, ela é deformada. Só que quando aquela pessoa sai da bola, aquela bola ela volta ao seu estado original. Mas possa ser que de tanto receber pressão de diferentes tipos de pessoas, essa bola não volte ao seu estado original e fique oval, em vez de circular. E quando ela perdeu a forma, dizemos então que entrou no estresse porque chegou no limite. A pessoa estressada é aquela pessoa que foi pressionada em uma área ou várias áreas da vida e foi deformada e não conseguiu voltar ao estado original. Esse é o estresse. O estresse ou estressado, o estresse provoca uma pressão emocional, psíquica, mental e ainda diria espiritual. E em todas essas áreas o estresse irá deformar. Aí tudo que você falar, ou tudo que você ouvir, tudo que você ouvir será como um gatilho que aquilo que você falar ou fizer não será feito ou falado de modo adequado. E quando você falar e não fizer de modo adequado, a pessoa que está ao teu lado, interagindo com você naquele momento, que não soube fazer uma leitura do teu estresse, leitura daquilo que é intuitivo a você, do momento que você está passando, essa pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: nossa, grosso, ogro, cavalo, ignorante. Eu só te fiz uma pergunta. Por que você tem que falar desse jeito? Mas é porque a mínima coisa para quem está deformado e não conseguiu voltar ao estado original já é o suficiente para que você tenha um comportamento inadequado. O X da questão é que você não é ignorante, grosso, cavalo. O X da questão é que você está
deformado. E, infelizmente, você acaba respondendo com grosserias, com irritabilidade, com ignorância. Não deveria, mas acaba respondendo. Então, surgem perguntas. E, dentre elas, o que provoca o estresse? E uma das coisas que provoca estresse, acredito que é o trabalho. Mas quando eu falo de trabalho, não estou falando de trabalho como lugar. Eu falo do trabalho como acúmulo de tarefas. Tem gente no trabalho que, por medo de perder o emprego, receio, ele não consegue dizer não. E ele vai absorvendo cada vez mais tarefas dentro do trabalho. Então ele vai se acumulando. O grande problema é que o trabalhador, ele não é somente trabalhador. O trabalhador pode ser um esposo, pode ser uma esposa, pode ser um pai de vários filhos. Ele pode estar morando longe da região, ele também é filho, ele é estudante, não sei. O trabalhador tem outras funções, então o acúmulo de função gera estresse. Gera o estresse ao ponto dessa pessoa não conseguir se desconectar do serviço. Então essa pessoa vai deitar com um cônjuge, ela fala de trabalho. Essa pessoa está viajando 2 horas para chegar no local. O percurso inteiro é trabalho. Não consegue se desligar. Esquece que o ambiente, lugar chamado trabalho, quando eu saio dali, o trabalho tem que ficar ali. Nós não sabemos, às vezes, distinguir, e desculpa a minha expressão, e por favor, não me interprete mal, mas nós não conseguimos, às vezes, distinguir, por exemplo, a cozinha do banheiro. O que se faz na cozinha não se faz no banheiro, e vice-versa. Então, se tu não está no trabalho, você faz o quê? Fica no WhatsApp? Ou trabalha? Mas se tu está em casa, na sala, com toda a sua família, você faz o quê? Trabalha ou interage com quem está na sala? É mais ou menos como aqueles alunos, quando eu dava aula. Professor de geografia. Eu entrava, o aluno estava fazendo a aula, a matéria de matemática. Aí, quando eu saía, que o professor de matemática chegava, ele ia fazer a matéria de história. Salomão, então, vem e escreve, no livro do Eclesiastes, capítulo de número 3, do verso de número 1 ao verso de número 8, que existe um tempo para tudo. E no verso de número 1 de Eclesiastes 3, Salomão, então, vem e escreve: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Na hora de namorar é para namorar, na hora de trabalhar é para trabalhar, na hora de comer é para comer, na hora de assistir é para assistir. Aí você então liga a televisão, não sei para quê, com 10 pessoas na sala. 10 pessoas na sala, você está assistindo o quê? O que tu está vendo? Está prestando atenção no quê? Pior, não é nem série, nem desenho, é documentário. O que tu está prestando atenção? Se está na sala, converse. A não ser que o propósito seja assistir. E se é assistir, não fala, porque tem gente que participa do filme. Que fica o tempo inteiro e você tem que falar: mano, para de falar, não estou entendendo nada. Mas o que é isso aí que eu não vi até agora? Onde que ele apareceu? Por que ele veio, chegou aqui? Não para de falar. Não é hora de conversar. Você quer conversar? Espera aí, vou pausar aqui a série. Cada coisa no seu lugar. Bem, o que nos deixa estressado? Família. Família nos deixa estressado. Filhos mal criados estressam. Homens insuportáveis
Estressa. Mulheres chatas também. Filhos, parentes no mundo errado, no mundo torto, estressa. O que nos estressa? Religião. Porque a religião, em vez de trazer paz, bem, bota medo. É medo de Deus, é medo do pastor, é medo do diácono, é medo da hora, é medo do pecado. Há uma cobrança para você ser totalmente santo, deturpando o conceito de santidade, que em vez de aliviar a tua carga, na verdade, coloca mais carga. O conceito de santidade é: não respira. Respirou é pecado. Não vai, não pode, não anda, não come, não sobe, não desce, não faz nada. Isso não é santidade. Isso é um conceito errado de santidade. Religião deturpa a ideia de Deus. Por isso que o cristianismo não é religião. Jesus não veio trazer religião. Jesus veio mostrar a essência. Ele é a imagem de Deus, diz os textos sagrados. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Ele é a imagem perfeita de Deus. Jesus. O que nos estressa? O estudo. Estudo estressa. Porque você tem prova, tem trabalho, tem apresentação, tem leitura. E Salomão escreveu em Eclesiastes 1,18 que há muita sabedoria e muito conhecimento é enfado. E o que aumenta o conhecimento ainda sente dor. É o que diz Salomão. E por que aquele que aumenta o conhecimento sente dor? Porque algumas coisas que são bobeiras, para quem tem muito conhecimento, você pode perceber. Você está dando risada pra caramba do negócio lá. Mas quem tem muito conhecimento olha para você. Você achou engraçado? Ele não consegue ver beleza nos mínimos detalhes. No pequeno. Porque tem coisa para quem tem muito conhecimento que se torna fútil demais. É perca de tempo. Então Salomão está certo. Quem aumenta o conhecimento também aumenta a dor. Porque fica antissocial. Porque ir para determinados lugares não dá mais, é besteira. Aquele monte de gente besta ali, falando aquele negócio. Para quê? Vou perder tempo com isso. Não. Então aumenta a dor. A Bíblia é linda. A Bíblia é linda. O estresse, ele provoca um vazio, um nó na garganta, um buraco que consome as nossas forças. Dá vontade de gritar. Dá vontade de sair correndo. Dá vontade de se ausentar de tudo e de todos, porque de fato pessoas, só de você pensar em pessoas já cansa quem está estressado. Pessoa se torna sinônimo de trabalho, pessoa se torna sinônimo de canseira. É aí que entra a fé. Porque a fé é essencial para o mundo da pós-modernidade, diria mais que a fé. Ela é essencial para todos os períodos históricos da humanidade. Não houve um período em que a fé não fosse importante e relevante. Não houve. A fé é o elemento da nossa existência. E sem fé, o ser humano não consegue viver neste mundo caótico. Não dá. Dá PT, você desiste. Só consegue continuar vivendo quem tem fé. A fé é o elemento da nossa existência. Sem fé, desisto da vida. E a fé que vence o estresse, ou melhor, a fé que auxilia
você e eu a vencermos o estresse e a suportá-lo, acredito que é a fé que não está associada à racionalidade de Deus. Não sei se você entendeu isso, eu vou repetir. A fé que nos ajuda a suportar o estresse, o caos, as tempestades da vida, as coisas da vida, a fé que nos ajuda a suportar tudo isto, esta fé não está associada a esclarecimentos racionais sobre Deus. E por que não? Porque Deus não é uma letra. Tem gente que acha que vai convencer o outro colocando Deus num papel. Condicionando Deus a uma letra, condicionando Deus a uma cláusula, condicionando Deus a uma regra. E quando você se relaciona com uma regra, com uma letra, com um dogma, como disse Salomão, conforme nós já lemos, você vai se cansar. Se relacionou com letra, você vai se cansar. A fé que nos ajuda a suportar o estresse e as tempestades da vida não se relaciona com letra, se relaciona com a pessoa. Se relaciona com Deus. Deus torna-se um parceiro de caminhada, porque Deus não é uma letra e Deus não é uma força. Deus é uma pessoa. Ao ponto de Jesus torná-lo mais intimista e dizer: Deus é o teu Pai, meu Pai, nosso Pai. Ele caminha com você. Quem se relaciona com uma letra não é convencido, porque tem muita gente com muito conhecimento admirável, mas se relacionou com letra e de Deus nada tem. E de Deus nada sabe. Mas conhece muito bem a letra. E o apóstolo Paulo vem e diz: a letra mata. A letra mata. Mas o que vivifica é a pessoa, o Espírito. A fé que nos ajuda a suportar o estresse é a fé que não tem medo. Porque quando falamos do antagonismo de fé, achamos que o contrário da fé é incredulidade e dúvida. Nem sempre. Porque Abraão teve dúvidas, mas foi chamado de pai da fé. Então, nem sempre o antagonismo e o contrário da fé é a dúvida ou a incredulidade. Entretanto, diria que o contrário da fé, principalmente não abolindo os outros que eu falei, mas principalmente é o medo. Porque o medo o medo paralisa, o medo estagna, o medo não desenvolve, o medo retrai. E a fé, ela faz você avançar. Então, o contrário da fé é o medo. Por esse motivo, eu oro então para que você e eu, nós tenhamos uma fé que nos ajude a continuar. E por que eu oro dessa forma? Porque os discípulos de Jesus não são chamados para ficar parados diante do estresse ou desistir da vida por causa do estresse ou de qualquer outro problema da subjetividade da alma do ser humano. Mas eu digo isso porque os discípulos de Jesus são chamados a caminhar, a peregrinar, a continuar independente. E a nossa caminhada, como disse Paulo, ela não é por vista. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Por isso que eu oro para que nós tenhamos uma fé que nos ajude a continuar, a caminhar, a prosseguir e nunca desistir, independente do que acontece conosco. Eu oro para que tenhamos a fé que supere o estresse e nos coloque de pé. O que nos levanta é a fé, o que nos derruba são esses problemas. Mas se tivermos fé, nós vamos levantar como um guerreiro no ringue.
levando pancada daqui, pancada dali, mas nós vamos continuar, porque a fé nos faz avançar e conquistar. É a fé. O que nos ajuda a continuar é a fé. É por isso que eu oro. Eu oro para que você e eu possamos ter a confiança de que um dos nomes do nosso Senhor é renovo. Que Deus renove as tuas forças, para que você possa continuar diante do estresse da pós-modernidade, diante da pressão do mundo. Que Deus renove as tuas forças no nome santo de Jesus. E o estresse acabar, ótimo. Se não acabar, nós vamos continuar em fé. Que Deus os abençoe.